Olá, seja bem-vindo ao programa Cristo para Todos. É uma alegria muito grande ter você conosco. No programa de hoje, o pastor André Henke traz a mensagem Entrega o teu caminho ao Senhor. No Estúdio L, nós vamos conversar com o pastor Sérgio Lutz, um dos líderes da banda Símbolos, que já tem 20 anos de estrada. No quadro Fundamentos, o pastor Esmar Pintz traz o tema Tipos de Morte. Se você perder algum dos nossos programas ou algum trecho desse programa, eu convido você a entrar no nosso site, que está aparecendo aqui embaixo, www.ielb.org.br. Não saia daí, pois queremos ser uma boa companhia para você. Olá, tudo bem? Na busca pelos fundamentos da fé cristã, nós abrimos a Escritura. Esse sempre é o caminho. E hoje lemos Romanos 6:23, que diz assim: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Hoje queremos então falar sobre esse tema um pouco difícil, indelicado, não tão agradável, que é a morte, mas é um assunto realmente necessário. Aliás, um grupo de amigos estava falando sobre esse assunto. Estavam falando inclusive de tipos de morte. Lembrando algumas situações difíceis, acidentes, morte por afogamento, mortes em incêndio, num hospital. E a pergunta então que direcionou as respostas e a conversa era: qual seria o tipo de morte predileta, se é que assim podemos dizer, de cada um deles? E todos entraram em consenso de que desejariam morrer dormindo, pela tranquilidade que isso traria para si. Ao falarmos então sobre tipos de morte, é comum pensarmos em várias situações e também nos tipos de mortes aplicados à pena de morte. Por exemplo, em países que usam pena de morte, alguns usam o fuzilamento, outros usam a cadeira elétrica ou a injeção letal. Aliás, há poucos dias estava se discutindo nos Estados Unidos sobre como aplicar a pena de morte. Inclusive, o estado de Utah, decidiu mudar um pouco a sua aplicação, usar e voltar ao antigo fuzilamento. No contexto do Novo Testamento, também há tipos de morte ou aplicações da pena de morte. Você lembra de algumas delas? A mais comum entre o povo de Israel e o povo de Deus era o apedrejamento, algo muito cruel, duro, o apedrejamento. Há também aquela que era aplicada pelo Império Romano, que era a crucificação. Aliás, é interessante pensar, quando sempre voltamos ao sacrifício de Jesus na cruz, que ele poderia ter sido morto por apedrejamento após passar pelo tribunal do Sinédrio e ser condenado. Mas como você sabe a história, ele foi crucificado sob Pôncio Pilatos, Império Romano, que aplicou então este tipo de morte a ele. Mas, acima de tudo, isso cumpria a própria Escritura. Se você lê em sua Bíblia, João capítulo 3, na conversa de Jesus com Nicodemos, o próprio Senhor Jesus profetiza. Ele diz que assim como Moisés ergueu a serpente para a cura e salvação, assim o próprio Filho do Homem deveria ser levantado, erguido. Ele estava falando do tipo de morte que ele sofreria, a cruz do Calvário. A morte, ela é uma separação. Aliás, o conceito de morte traz consigo a ideia de separação. O corpo separa-se da alma. Nós nos separamos dos nossos entes queridos. É algo diferente, algo que não estava nos planos de Deus. Aliás, isso é interessante pensar nesse ponto de vista, porque se nós pensarmos na morte, poderíamos usar o ditado popular que diz que a única certeza da vida é a morte. Mas se ela é tão assim comum, por que ela nos incomoda tanto? Diria, do ponto de vista dos fundamentos da fé cristã, de que ela não é natural.
não estava no plano de Deus. Ela entrou no mundo na garupa do pecado. Por isso aquele texto que nós abrimos lá em Romanos 6, versículo 23. O salário do pecado é a morte. Antes eu falei em tipos de morte, citei até tipos de morte na aplicação da pena de morte. Mas segundo a Escritura, nós podemos falar pontualmente de 3 tipos, e esses eu quero destacar para você. A morte física, que é aquela morte que todos nós vamos passar. A morte como consequência do pecado que está sobre toda a humanidade. É aquela que traz consigo uma certidão de óbito, a morte física, a comum, aquela que nós conhecemos muito bem. Mas temos que estar atentos para um segundo tipo de morte que a Bíblia descreve, que é a morte espiritual. A palavra de Deus nos chama a atenção para cuidarmos com esse tipo de morte, porque ela é a morte em que estamos bem fisicamente, mas espiritualmente separados. Lembram de novo do conceito de morte com separação? Vivemos separados de Deus, portanto mortos espiritualmente. Lá em Apocalipse 3, versículo 1, você pode procurar na sua Bíblia, lá está acusando um povo, dizer, olha, vocês têm a aparência de vivos, ou seja, vivos fisicamente, mas estão mortos. E essa morte espiritual produz um terceiro tipo, que é a morte eterna. Lá no livro de Apocalipse, no capítulo 2, descreve a morte eterna como uma segunda morte, até para nós compreendermos que a primeira é essa que todos nós vamos passar, mas a segunda morte é a morte eterna. Quando nós temos a promessa, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, está falando ainda que morra fisicamente, viverá eternamente, não passará pela segunda morte. Muito bem, falamos então aí sobre os tipos de morte. Citei antes na conversa de amigos que entraram em acordo, em senso comum, de que seria talvez agradável morrer dormindo, pois o Senhor Jesus e a Bíblia nos coloca assim a morte como um sono, onde nós acordamos para a vida eterna, onde não haverá mais choro, nem dor, nem lágrima. Todas essas coisas terão passado. Buscando os fundamentos, como eu disse no início, nós abrimos a Escritura. E o centro da Escritura é Jesus, aquele que nos perdoa e nos dá a vida eterna, a vitória sobre a morte. Portanto, fiquem com Jesus e até a próxima. Olá, seja bem-vindo ao programa Estúdio L. Queremos falar sobre música cristã, do contemporâneo ao erudito, do clássico ao popular. E hoje conosco está o Sérgio Lutz, da banda Símbolos, um dos fundadores dessa banda, Sérgio, que já alcança 20 anos de trabalho. Como é que foi a fundação dessa banda de sucesso na Igreja Luterana? Pois é, Tiago, prazer estar aqui com vocês. E realmente foi uma história muito bonita, iniciada em 1994, né, numa noite assim que eu fui acordado por 2 colegas que me convidaram a fazer parte desse projeto. E desde então a gente começou a cantar, a tocar junto e posteriormente agregando outras pessoas, outros músicos. E no final durante o ano passado completamos então 20 anos de história já aí pelo Brasil afora. E o grande auge da banda Símbolos foi o DVD de 10 anos, gravado na Capela da Ubra, ao vivo, com coral de vozes. Conta um pouquinho mais dessa experiência e desse verdadeiro sucesso de vendas na Igreja Luterana, o DVD e o CD ao vivo, Sérgio. Pois é, Tiago, foi realmente um momento marcante na história do Símbolos e que envolveu muitas pessoas, orquestras, maestros, corais da região. Então, muitos músicos se envolveram nesse projeto para que ele pudesse acontecer no formato e no tamanho que ele aconteceu, porque foi realmente algo diferente. Me parece que até então inédito a gravação de um DVD ao vivo dentro da Igreja Luterana. E foi uma experiência muito bacana e eu acho que também o povo gostou. Lembram até hoje das histórias de terem participado daquele momento, do cantar. Se formou um coral muito grande, enfim, a orquestra de jovens que participou também. Enfim, foi uma experiência marcante.
A gente vê na história da IELB que a banda Símbolos, ela foi uma das que startou esse processo, digamos assim, de profissionalização. Vários músicos já passaram pela banda e vocês têm esse legado também dentro aí da Igreja Luterana, não é? A gente sempre se preocupou com a qualidade musical e com a questão, obviamente, também teológica, né? Então, eu acho que juntando essas duas coisas, nós procuramos também cuidar desses detalhes e fazer com que as pessoas cantassem. Eu acho que esse foi um ponto importante também do grupo Símbolos, fazer com que as pessoas louvassem, cantassem em conjunto, enfim. Tudo começou lá no congresso em 95, em Santa Rosa, onde o grupo, né, eu acho que fez assim deu um ponto inicial à sua história, aquele congresso de jovens que reunia jovens de toda a América do Sul. E naquele momento, até um fato que aconteceu é que a gente tinha gravado uma fita cassete, assim, no meio de um ensaio, né, que, através de um microsystem, que era o que tinha na época, e aquela fitinha cassete que serviu mais para orientação de ensaio, acabou rodando no sistema de som do Congresso e começou a procura ali para comprar aquela fita do ensaio. Isso sinalizou para o grupo que as pessoas estavam ansiosas por ter uma música, para poder levar para casa, para poder levar para suas congregações também. E isso fez com que a gente também se preocupasse em gravar e deixar registrado, né, um pouco do louvor, um pouco da música. E em 94 para 95, já em um ano, aí, já se gravou o primeiro CD, que foi um marco também para o grupo. E depois vieram mais 6 CDs, né, inclusive com coro infantil, né, e sempre nisso que você falou, né, nessa preocupação com a qualidade musical, contratando, até no último CD, um maestro profissional exclusivamente para compor os arranjos. Legal, então nós agradecemos ao pastor Sérgio pela presença aqui no Estúdio L, ele que é um dos fundadores e também o coordenador da banda Símbolos. Obrigado, Sérgio. E agora com vocês, a banda Símbolos no DVD 10 anos ao vivo. Legal ter você conosco aqui no programa Cristo para Todos. Eu quero convidar você a conhecer um pouco mais da Igreja Luterana e também tentar localizar uma congregação nossa perto aí da sua casa. Acesse o nosso site www.ielb.org.br ou escreva para a gente, vai ser uma alegria entrar em contato com você. ielb@ielb.org.br. Agora nós vamos conhecer a congregação São Paulo Vila Ipiranga em Porto Alegre. Sejam bem-vindos à congregação São Paulo.
Rua Cipó, 450, bairro Jardim Ipiranga. Nossos cultos semanais acontecem às quintas-feiras, às 20 horas, sábados às 19 horas, com tradução para Libras, Língua Brasileira de Sinais, há uma integração maravilhosa com a Escola Concórdia, e domingo às 9 horas. No primeiro domingo de cada mês, nós temos culto também às 11 horas, com participação aqui conosco da banda Herdeiros. Será uma alegria tê-los conosco. Pastor Hildo Vairi, colega pastor Rafael Ott e toda a comunidade, a Congregação São Paulo, os aguarda. Olá, tudo bem? Que a bênção de Deus continue contigo, assim como também nesse momento de refletirmos na sua palavra. Queremos falar com base no Salmo 37, versículo 5, conhecido de muitos e também lema na vida de muitos. Esse texto: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Ele pode nos fazer pensar que a nossa vida é um caminho, é uma jornada que, assim como uma viagem de carro, a gente pode se perder, a gente talvez tenha problemas durante a viagem, durante este caminho. Sabemos que na nossa vida, e se formos comparar a nossa vida a um caminho, uma jornada, teremos muitas dificuldades, alguns problemas, também muitos momentos de alegria. Mas uma certeza que nós podemos ter é que durante a trajetória, esta caminhada, o nosso Deus está conosco. Quando nós temos problemas ao longo dessa caminhada, é isso que diz o Salmo 37, para confiarmos em Deus quando mais precisamos, quando estamos perdidos, recorrer a Ele, buscar ajuda na sua palavra. Por exemplo, quando nós nos perdemos, nós vamos pedir informação, nós usamos um GPS, um mapa. O nosso Deus nos orienta e nos ajuda a andar ao longo desta caminhada, desta jornada, através da sua palavra. Ele é o mapa que nos guia, que nos mostra o caminho a ser seguido. E também, inclusive, nos auxilia a corrigir quando erramos o trajetório ou quando problemas encontramos em nossa vida, como um luto, como problemas familiares, como dificuldades na área profissional, no estudo, em nossa vida de forma geral, diante da doença, diante da depressão e tantas outras preocupações. Esse Deus, Ele, através da sua palavra, nos aponta dizendo que o seu Filho, Jesus Cristo, é o caminho. Isso nós ouvimos do próprio Senhor Jesus Cristo no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, onde Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, em Cristo, andando nele, com a fé nele, a fé que Ele mesmo nos dá, a fé que é abastecida pelo próprio Deus ao longo desta jornada. Quando andamos por um caminho, precisamos às vezes reabastecer, dar uma parada, respirar para descansar. Ao longo da nossa jornada, caminhando com Deus, Ele nos abastece na sua palavra, nos abastece com o seu amor, nos reanimando, dizendo que está conosco em nossa vida. É isso que nos diz o nosso Deus nesta mensagem, que é para todos nós de conforto, de ânimo, onde Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E também o Salmo que ouvimos: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Legal, este foi o programa CPT deste sábado. Muito obrigado por sua companhia, que Deus abençoe o seu fim de semana e até semana que vem, sábado, aqui na Obra TV. Tchau!